1 Timóteo 3, versículo 14, diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre este momento, pedimos que abra o nosso coração para receber a Tua palavra, dê a mim capacidade de transmiti-la, Senhor, como ela verdadeiramente é. Senhor, nós precisamos de Ti esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos, esse texto que eu acabei de ler é Paulo enviando uma carta a Timóteo, e ele diz que desejava ver Timóteo em breve. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Mas, se eu demorar para chegar, eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E ele diz o que é a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja de Deus na terra deve ser aquela que sustenta e protege a verdade. Um baluarte, algo seguro, uma fortaleza inexpugnável, que significa essa palavra baluarte, algo seguro. A igreja deve ser isso, né? Só que essa é a primeira carta que ele enviou a Timóteo. E na primeira carta ele diz: eu estou te escrevendo para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. Só que na segunda carta a Timóteo, que daí vem o meu tema, a grande casa, ele escreveu que esta casa de Deus, que era a coluna e baluarte da verdade, já naquela época havia se tornado uma grande casa, com uma grande mistura, com falsos ensinos, com falsos mestres, com falsos crentes. No versículo 20 aparece a expressão, 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para... Nós não precisa ter muita sabedoria e conhecimento para ver a bagunça que virou o cristianismo hoje. A cristandade é uma bagunça. Paulo havia alertado que deveria ser a igreja que sustenta a verdade de Deus. É uma coluna, é um baluarte, há uma maneira certa de se proceder na casa de Deus. Isso na sua primeira carta. Não passa muito tempo, ele envia uma segunda carta, ele diz: ora, é uma grande casa agora. Há vasos para honra, há vasos para desonra. Há alguns para fim proveitoso e outros são inúteis, não podem ser usados para o Senhor. Nós vamos, irmãos, eu li o versículo de primeira e do segundo só para a gente encaixar este quadro. O que é a cristandade hoje? Ela é uma grande casa. Está cheia de mistura. Que mistura é essa? Tem joio e trigo. Tem crente verdadeiro e crente falso no meio. Tem muita gente sendo mestre na casa de Deus, proferindo mentiras, que não conferem com as Escrituras. E neste mesmo capítulo, que é onde vamos ficar hoje, nós vamos ficar do versículo 15 ao versículo 22, deste capítulo 2 de 2 Timóteo. Paulo diz assim para Timóteo, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um homem de Deus tem que ser aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então, um homem de Deus não é aquele que tem suas próprias ideias, não é aquele que fala suas próprias filosofias, ou aquele que tem uma fala bonita e que convence as pessoas pelo que ele diz. Mas é um homem, um obreiro aprovado, é aquele que maneja, que conhece as Escrituras. Ele é um escravo das Escrituras, ele não tem suas próprias ideias, ele fala apenas o que está escrito, segue apenas o que está escrito. Não há outra forma, inclusive, de haver conversões verdadeiras. Uma pessoa não pode ser convertida por ouvir testemunhos pessoais, por ouvir revelações, por Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e este ouvir pela palavra de Deus.
não pelas experiências dos homens, não por canções, não por sonhos, não. A fé verdadeira vem por ouvir a palavra de Deus. E um obreiro aprovado por Deus é aquele que maneja corretamente esta palavra. Ele diz no versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ó Paulo, você está escrevendo para Timóteo, alguém que é seu auxiliar, e você está dizendo que ele deve evitar falatórios inúteis e profanos? Naqueles dias, já havia o risco na Igreja de Deus de falatórios inúteis e profanos? Não, já se passaram quase 2000 anos. Como você acha que está hoje a cristandade? Será que não há falatórios inúteis e profanos? Ligue a TV. Ligue a TV e ponha num canal onde se diz que está pregando a palavra de Deus. E você verá que o que menos se faz é pregar a palavra de Deus. Não há pregação da palavra. Cristo não é honrado. Cristo é desonrado. O falatório é inútil e profano. Mas essa linguagem é forte. Não, quando eu ligo a TV eu não vejo ninguém pregando obscenidades. Mas na mente de Deus, toda vez que Cristo não é pregado, que Cristo não é exaltado, que o sacrifício de Cristo na cruz não é o ponto central da mensagem, é inútil e é profano. Porque não é isso que os homens precisam ouvir. Os homens precisam ouvir que eles são pecadores e que Cristo veio ao mundo para salvar estes pecadores, que o seu sacrifício na cruz é o único jeito de alguém alcançar a salvação, pela fé neste sacrifício. Há hoje um evangelho misturado, porque os obreiros de Deus não manejam corretamente a palavra da verdade e pregam qualquer coisa. Há aqueles que estão pregando a teologia da prosperidade. Venha para cá, faça isso e aquilo e você vai ser próspero em sua vida. Ou venha para cá e seus problemas serão resolvidos. Jesus vai mudar a sua vida, vai te dar felicidade. A parte que Jesus vai mudar a vida de um homem é verdade, mas não muda dando dias mais tranquilos ou nada dessas coisas. A vida do crente verdadeiro muda porque Deus muda seu coração, sua forma de pensar, o faz nascer de novo, coloca novos princípios em seu interior, faz com que ele se arrependa e veja quão pecador ele é. Isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é unir-se a determinada instituição, mudar determinadas práticas, mas é uma mudança total da vida, onde Cristo passa a habitar e possuir o coração da pessoa. O que é meramente agora eu ando com a Bíblia debaixo do braço e frequento um lugar. Não é o verdadeiro evangelho e a verdadeira conversão. Por isso, a casa que era para ser a coluna da verdade se tornou uma grande casa com muita mistura. Porque quando a verdade não é pregada, as conversões são falsas. E quando as conversões são falsas, unem-se crentes verdadeiros com crentes falsos, o que só pode gerar coisas profanas e inúteis a Deus. Paulo agora passa a fazer uma coisa que em nossos dias é condenável. Ele agora cita nominalmente 2 homens. Porque hoje em dia existe a prática do não julgueis. Olha, não fala isso, não fala aquilo. Mas Paulo, alertando a Timóteo, diz, existem 2 homens, Himeneu e Fileto. Eles estão propagando um ensino que corrói como câncer. Entra sorrateiro, você não percebe de início, mas depois o tumor já é enorme e já não há mais cura. A doença se espalha. Estes, Himeneu e Fileto, eram mestres, eram pessoas que ensinavam, não eram qualquer pessoa, eram pessoas que tinham influência. No versículo 18 diz que estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Esta, irmãos, é a característica dos falsos mestres. Neste caso específico, o ensino errado deles era dizer, a ressurreição já aconteceu. E a ressurreição, para nós, é um evento futuro. É um evento... A Bíblia diz que
Se o crente em Jesus morrer hoje, em sua alma e em seu espírito, ele vai estar direto com o Senhor. Como o Senhor disse àquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele estaria em sua alma e espírito. Mas quando o crente, o verdadeiro crente que se converteu em Jesus morre, ele então vai estar com o Senhor imediatamente. Como Paulo diz, partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Ele morre e parte. O que acontece com o seu corpo? O seu corpo vai ser sepultado, vai para o cemitério, jogam terra em cima, caixão. Mas haverá um dia, segundo o Evangelho, segundo a esperança da Palavra de Deus, que os nossos corpos serão ressuscitados. Unir-se-ão novamente a nossa alma e espírito. Mas não serão mais um corpo como este. Não mais. Mas um corpo glorificado. Não nesta fragilidade, não nesta humilhação, mas um corpo semelhante ao do Senhor. E esta é uma esperança futura. O que os falsos mestres fazem? Todos eles, todos os falsos mestres, de diferentes formas, eles fazem com que o povo de Deus não olhe para a esperança futura, mas olhe para o aqui e agora. Tudo o que importa para os falsos mestres é o aqui e o agora. Por isso a pregação de hoje é voltada para as pessoas enriquecerem, é voltado para as pessoas terem boa vida, essas coisas todas. O importante é o aqui e agora. Então você vai numa placa, campanha das 7 semanas para você conquistar isso ou conquistar aquilo. Você entra em uma reunião que se diz a Igreja de Deus, e o que você ouve é pessoas uma atrás da outra subindo para contar os testemunhos do que Deus fez na vida delas aqui e agora. E o pregador dizendo, Deus manda te dizer que Ele vai te dar vitória em sua vida, que Ele vai te dar um emprego, que Ele vai te dar isso, que Ele vai te dar aquilo. Porque o que os falsos mestres pregam é somente o aqui e o agora. Mas a igreja não tem esta esperança. O que a igreja verdadeira, o que os crentes verdadeiros ouvem é, vossa pátria é celestial. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós somos peregrinos aqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos de outro. Mas virou uma grande casa. E o que os ouvidos dos homens gostam mais de ouvir? Que os seus problemas serão solucionados agora ou que no mundo eles terão aflições? Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O crente é aquele que coloca a sua esperança completamente em Jesus. Ele sabe que aqui é uma vida de passagem. Nós vivemos, sei lá, 70, 80, 90 anos, quando muito. Às vezes as pessoas estão morrendo antes até. Nosso corpo é frágil, contrai doenças. Nós não sabemos no dia de amanhã, mas o crente, ele sabe qual é o seu futuro, qual é o seu destino eterno. Veja o versículo 19. Entenda uma coisa, Paulo, ele está dando conselhos a Timóteo. Paulo aqui nessa carta vai dizer, inclusive, que a vida dele já está ele está acabando. Ele chega a dizer aqui, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, agora está acabando a minha vida, está acabando a minha jornada. Então ele está dando instruções a um discípulo, dizendo, olha, tome cuidado com essas coisas, você deve proceder assim, você deve observar o que está acontecendo, porque os dias são muito maus, os tempos são difíceis. Então, ele dá um conselho agora para Timóteo, para que ele tenha em mente que Deus conhece os que são dele. Se o cenário é este que nós estamos lendo aqui, o cenário é uma grande mistura. Tem falsos ensinos, tem falsos mestres, tem falsos crentes, tem perversão da fé. Tudo isso nós lemos aqui nestes versículos. E isto aqui retrata o cristianismo hoje. Isso retrata o cristianismo hoje. Você conversa com crentes que não sabem nada acerca da palavra de Deus. Você conversa com crentes que nem sequer amam a palavra de Deus, nem sequer leem a palavra de Deus. E aí você vê crentes e às vezes você descobre, sem querer, que eles são, porque a vida deles nunca manifestou um fruto sequer de que eles eram verdadeiros crentes. Eles estão na escola, na faculdade, no trabalho, mas ninguém sabe que eles são crentes, porque a vida deles é muito parecida com a dos mundanos, com a daqueles que não conhecem ao Senhor.
Mas todo este quadro poderia fazer Timóteo se desesperar. Olha, tem gente ensinando que o ensino corrói como câncer. E agora? Paulo diz, calma. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Significa, irmãos, que hoje nós podemos, porque é uma grande casa, cheia de mistura, tem joio e trigo. Quem é o único que sabe com certeza? Deus. É o que o texto diz. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele sabe quem exatamente pertence a Ele ou não. Mas essa é a parte de Deus. Essa é a parte da soberania de Deus. Ele conhece. Ele sonda os corações, mente. Ele sabe aquele que é dele e aquele que não é. Mas qual é a parte? Mas isso não ia ajudar Timóteo. Falar, tá, Deus sabe quem é dele. Mas e aí, Paulo? O que eu faço agora? Deus sabe. Isso eu já sabia. Como que eu faço? Mas Paulo continua. E mais. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Timóteo, você não tem como saber quem pertence ao Senhor, mas você tem como saber com quem andar. Há possibilidade de que um crente esteja rateando na sua vida e você é melhor não andar muito com ele não. Então, você não sabe, ele não está se apartando da iniquidade. Mas o crente verdadeiro, o Senhor conhece quem ele é, e ele, em sua vida, aparta-se de toda a injustiça. E que injustiça é essa, irmãos? O que significa apartar-se da injustiça? Todo aquele que professa o nome do Senhor. Essa palavrinha, o que é injustiça? As duas coisas que estão sendo citadas aqui. Ensino errado e vida imoral. Isso é se apartar da justiça. O que Paulo está dizendo é que se Timóteo queria ser útil a Deus, se ele queria ser aprovado, ele não poderia andar com homens como Himeneu e Fileto, cujo ensino corrói como câncer. O ensino das Escrituras é: as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu andar com pessoas que pregam, ou melhor, que não pregam a verdade, eu vou ser corrompido. Não tem como. Coloque uma laranja podre dentro de um saco com 50 laranjas. E você verá que as 49 laranjas não fazem com que aquela podre fique boa. Pelo contrário, aquela podre vai contaminar as outras 49. Porque a saúde não é contagiosa, é a doença. Por isso é que Paulo diz que o verdadeiro crente é aquele que se aparta da injustiça. A pergunta final para eu concluir essa mensagem é: o que fazer diante deste cenário? Você está convencido de que este é o cenário atual do cristianismo? Você, com os seus olhos e diante da palavra de Deus, está convencido que é uma grande mistura? Que existem falsos ensinos, falsos mestres, falsos crentes, que a perversão da fé, o estado é terrível. O que fazer diante desse cenário? Agora, nós vamos ler do versículo 20 ao 22, procurando a resposta desta pergunta. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Paulo agora fala de uma grande casa que tem utensílios diferentes. Uns de ouro e prata, e madeira e barro. Esses de ouro e prata fala dos crentes verdadeiros. O de madeira e barro fala daqueles que são falsos. Alguns para honra, os crentes verdadeiros. Outros, porém, para desonra, os falsos para desonra. Assim, esta é a resposta. O que fazer diante desse cenário? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo diz, então, que
nós devemos nos purificar destes erros. Que erros são esses? Má doutrina, vida imoral. Você deve se separar destes erros. E então você será um vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor. É possível que hajam crentes verdadeiros em lugares em que não se prega a palavra pura? Com certeza. Com certeza. Há crentes verdadeiros, mas o que o Senhor diz é: separe-se. Separe-se, aparte-se disso. Purifique-se destes erros, para que você seja útil a mim, santificado, preparado para toda boa obra. E o último versículo: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Este versículo é sempre utilizado para os jovens, né? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. E de fato, os jovens correm muito mais risco. As paixões da mocidade, todos os encantos deste mundo, é como se os canhões de Satanás estivessem virados sempre para os jovens, para influenciá-los, para mudar a sua mente, para dizer que aquilo que é virtuoso e de valor é cafona, é careta, não tem nada a ver. Esse mundo, não, as coisas mudaram, isso aqui é muito antigo, isso aqui não. A modernidade, as ideias novas, né? E todas essas coisas, mas elas entram pelo meio dos filmes, estão nas faculdades, estão nas ideologias, estão em todo lugar. E essas coisas fazem com que os jovens sejam fascinados. É realmente paixões. E o que faz uma paixão? A paixão cega o entendimento e faz com que você não raciocine e veja as coisas claramente. Foge e veja só, a palavra que ele começa o versículo é foge. Não é negocia, não é mantenha-se firme, não é fique forte, não. É você não é capaz, foge. Foge, dá as costas e foge. Porque se você ficar tendo contato, você vai. Quando José, uma história do Antigo Testamento, foi tentado pela mulher de Potifar, a história diz que José estava tomando banho e saindo do banho, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. O que José fez não foi foi fugir e sair correndo. Assim, essa é uma ilustração que fica bem claro para nós do que nós devemos fazer com as tentações que estão sempre a nos rodear. Não é um teste de força para saber o quanto eu aguento ou não. Mas é sabendo, não, eu não aguento nada, eu fujo. Fugir da aparência do mal. Há outro versículo que diz. Da aparência, parece que é mal, foge, porque você vai. Agora o versículo coloca dois contrastes. Ele diz foge e ele diz segue. É interessante. Porque não adianta só fugir. Não adianta só fugir de uma coisa. Você precisa seguir outra. Não adianta só fugir. Se você só fugir, você vai ficar correndo sem rumo. E correr sem rumo não adianta. Você precisa ir para um lugar correto. Você precisa seguir. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Irmãos, está cada vez mais difícil nós acharmos aqueles que com o coração puro. O que significa invocar ao Senhor de coração puro? Significa que estes corações não têm mais... O que é puro? Aquilo que só tem uma coisa só, um desejo só. É pureza. Não há mistura, é completamente pura. Que é uma água pura, ela não tem mistura, ela é só água mesmo, é pura. Um coração puro é aquele que só tem um desejo, e é Cristo. É Cristo esse desejo. Encontrar aqueles para caminhar, para seguir junto, é encontrar irmãos e irmãs que têm um único desejo, Cristo. Eles não estão apaixonados por este mundo. Você não vai se aconselhar com estes irmãos e eles vão falar, olha,
Eu acho que você deve fazer isso, 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 e aquilo outro, e nunca falar da palavra de Deus. Não. Esses não são os que seguem a justiça. Esses não são os que seguem a fé. Não. Mas quando você encontrar aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, você vai encontrar aqueles que estão sempre cheios da palavra do Senhor, para transmiti-la, para muitas vezes dizer aquilo que você não quer ouvir. Então, como responder essa pergunta? O que fazer diante deste cenário? Nós devemos, então, nos separar de tudo aquilo que é impuro. Devemos nos separar. Mas não é uma grande casa? Sim, a grande casa está aí. Não dá para saber quem é crente e quem não é. Não dá para saber. E eu não tenho, e ninguém aqui tem autoridade de olhar para nós e falar que aquele ali não é. É o Senhor que conhece os que são seus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. E se eu encontrei estes irmãos que de coração puro invocam o nome do Senhor, eu quero seguir com eles. Eu quero fugir das paixões da mocidade e seguir com estes. Porque se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias também ajudam. Ajudam e ajudam muito a andarmos no caminho do Senhor. Que o Senhor tenha falado aos nossos corações. Se algum irmão tem desejo de falar. Bom, irmãos, é só para complementar. Eu achei que foi bem completo o que o irmão Murilo disse, mas também para encorajar os irmãos a respeito dessa separação, né? Hoje o irmão falava de pureza, né? Um copo de água puro é se não tiver nada além de água, né? Se não houver nenhuma contaminação, nenhuma outra substância na água, aí E uma das maneiras de nos purificarmos é nos separarmos. Não de maneira arrogante, como se fôssemos melhores do que os outros, porque nós sabemos muito bem, né, que somos grandes pecadores, redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas pecadores ainda. Mas devemos nos separar, irmãos. Nos separar de irmãos ou de igrejas que pregam doutrinas estranhas, nos separar de companhias que de repente nos levam a dizer e fazer coisas que o Senhor abomina, né? Nós viemos conversando no caminho, no carro, e até comentando dessas coisas, né? Eu não sabia qual seria a palavra hoje. E nós falávamos sobre isso, né? Como as igrejas têm pervertido muitas coisas, né? A pregação da prosperidade, né? E é exatamente esse ponto que o irmão Murilo falou que me chamou muita atenção. O aqui e o agora, e somente isso. Essa é a preocupação, a única preocupação. Então não há qualquer diferença daqueles que não têm a Cristo. Irmãos, tem que haver diferença. Um copo com água cheio de lama, nós vamos ver claramente que não é só um copo com água. Se estiver cheio de misturas ali. E a vida do cristão, ela deve ser assim, muito evidente a diferença, né? É importante que nós tenhamos verdadeira tristeza quando notarmos que nós estamos vivendo de maneira... Ainda no capítulo 2 de Timóteo, irmãos, ele dá algumas outras recomendações ali. E ao servo do Senhor, no verso 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade e se
desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Ora, irmãos, procurar caminhar com aqueles que desejam e se esforçam e buscam ao Senhor para serem esses vasos de honra, né, esses utensílios de honra na grande casa, é um trabalho muito importante. Nós devemos estar juntos, devemos nos exortar com respeito, com mansidão, com sabedoria, devemos nos encorajar a buscar a Deus, porque sozinhos nós sempre vamos nos desviar. E em companhia daqueles que não amam a Deus, é isso, irmão. Tu vai dizer ainda alguma coisa? Só nos 2 versículos. Nós temos paciência. No capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo, é dito assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, de santidade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge. Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa lista que eu li, estas características estão presentes hoje, então nós estamos vivendo os últimos dias. Se estamos vivendo os últimos dias, falta pouco para o regresso de nosso Senhor. Nós devemos viver tendo isso em mente. E fugir. O capítulo 4 ainda diz, versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mais uma vez eu pergunto, isso faz parte dos nossos dias? Eu disse no começo, este livro é rejeitado pelos que se dizem crentes. E eles preferem entregar-se às fábulas. Eles juntam mestres conforme os seus próprios desejos. Por que essas igrejas são lotadas? Me diga por quê. Porque o que se ouve lá é exatamente... Haverá o tempo em que não suportarão a doutrina verdadeira. Ninguém suporta ouvir a doutrina verdadeira. Ah, lá vem o crente que vai falar de Bíblia. É possível você chegar numa reunião em que o pregador nem sequer abre a Bíblia, mas ele tem muita mensagem para dizer. Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é desonesto. Isso é fraudulento. E este, quando encontrar, nunca te conheci. É o que ele vai ouvir. E vai ser mandado para onde haverá choro e ranger de dentes. É sério, os nossos dias são terríveis. E o Senhor chama cada um de nós para se posicionar ao lado da verdade e andar com os que seguem ao Senhor. Amém.